Vamos lá, né, galera? Tá começando. Pessoal, aguarde, beleza. Pessoal, boa noite a todos. Hoje é dia 9 de junho de 2020 e nós estamos dando início a mais uma aula de administração de banco de dados. Bom, pessoal, hoje as informações que eu tenho para passar são rápidas, né? Até porque nós estamos aí no final do semestre e nós só estamos aí terminando de apertar os parafusos, né, aí da disciplina, das questões administrativas da disciplina, ok? Então eu tenho alguns comunicados e alguns avisos, mas é coisa rápida. Eu vou começar pelos avisos, depois nós entramos com a prova substitutiva, ok? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, deixa eu achar ela. Compartilhar a tela inteira que vai ficar mais fácil. Bom, vocês já devem estar vendo a minha tela aí, ok? E eu tenho aqui alguns comunicados e avisos. Então, falar rapidamente sobre esses comunicados e avisos. Esses comunicados e avisos já estão lá na área para download, ok? Então, fiquem tranquilos que já estão lá, só baixar. Bom, primeira coisa, pessoal, que eu vou comentar com vocês é que hoje é a nossa prova substitutiva, tá? Então, os alunos que perderam a avaliação, a prova, vão fazer na data de hoje a avaliação substitutiva, que é a avaliação que substitui a avaliação que foi perdida, ok? Então, esses alunos têm que estar online. Eu já vou disponibilizar daqui a alguns instantes o link, e a partir do momento que eu disponibilizar o link, eles têm um tempo X, né, até as 21 horas, para fazer essa avaliação, ok? Então, bastante atenção nesse aspecto. Somente os alunos que perderam a avaliação podem fazer avaliação substitutiva, ok? Então, outros alunos não devem fazer essa avaliação substitutiva. Como eu passo um link, esse link ele é aberto, pode ser que outros alunos façam, mas eu vou me concentrar somente naqueles alunos que perderam efetivamente a avaliação substitutiva, que perderam a avaliação. Ou seja, os alunos que já estiverem em nota na avaliação, caso entrem e façam, as notas vão ser desconsideradas. Imagino também que isso não vai acontecer. De qualquer maneira, é importante avisar. Pessoal, disponibilização da planilha de notas. Eu já disponibilizei lá na área para download uma planilha com todas as notas, tudo calculadinho. Eu vou abrir essa planilha também daqui a pouquinho e, e aí eu esclareço as dúvidas. Existe uma outra planilha que já estará pronta, mas eu ainda não disponibilizei, que é a planilha com a correção da avaliação que foi feita. Por que que eu não disponibilizei essa planilha ainda com a correção da avaliação? Só estou disponibilizando a nota. Porque boa parte dessas questões que estavam nessa avaliação podem auxiliar os alunos que vão fazer a substitutiva. Então, por esse motivo, eu não disponibilizei ainda. No entanto, hoje, assim que terminar a aula, eu disponibilizo lá na área para download a planilha com as notas da avaliação, ok? Eu vou estar aqui até às 21 horas online. Então, se vocês puderem, por gentileza, avisar os demais alunos que tiverem dúvidas e etc. para entrar e esclarecer, eu vou agradecer, ok? Bom, dando sequência. Essa daqui. Isso. Pessoal, essa daqui é a planilha que eu disponibilizei para vocês acompanharem as notas de vocês, ok? Então, como essa planilha foi montada? Como essa planilha foi montada? Bom, ela tem aqui o RA dos alunos, a turma que ele é, né? Não estou disponibilizando os nomes. E aí nós temos aqui o grupo de atividades, tá? Essa planilha já está lá online para a área, na área de download. Então, nós temos a atividade 1, que foi um questionário online, temos a atividade 2, que foi outro questionário, a atividade 3, que foi o upload de um script em grupo, a atividade 4, que também foi um questionário online, a atividade 5. Essa atividade 5 é aquela atividade da primeira semana de Covid lá, que tem que fazer manuscrita, tirar uma foto e subir lá na área para download. Também já está aqui. E depois nós tivemos a prova, ok? Então tivemos a prova. E aí nós temos então o cálculo da média. Se vocês notarem, as atividades, a soma das atividades tem um peso de 20%.
Tá? Então, eu somei todas as 5 atividades, multipliquei por 2 e dividi por 50. Aí eu tenho o valor de 20%. Peguei a nota da prova é 80%. Então, a média foi calculada dessa forma. Então, aqui, a composição da média corresponde à soma de todas as atividades, multiplico por 2 e divido por 50, porque foram 5 atividades, cada uma valendo de 0 a 10, né? E essa daqui, mais a soma dessa... Ah, deixa eu pegar aqui o Excel, só para ficar fácil. Só para ficar fácil essa continha aqui, para vocês verem como foi feita. Então, eu vou pegar o caso desse primeiro aluno que está aqui, tá? Só para vocês entenderem como foi feita a conta. Então, o primeiro aluno aqui tirou 9, 7, 10, atividade 4 e 5 não foram entregues. Então, é 0 e 0. Então, isso aqui são as atividades. Aí, tem aqui a prova. Na prova, ele tirou 6. E como que é calculada, então, a média? Como que é calculada a média? A média é igual à soma dessas atividades vezes 2 dividido por 50. Então, ó, se somar todas essas atividades que o aluno fez, que vale 2 pontos, porque é 20%, né? A atividade é 20%, e a prova aqui é 80%. Então, se somar todas as atividades, ele tirou 1,04. Isso aqui é só de atividade. Aí eu pego as atividades e somo mais este daqui, vezes 8, dividido por 10. Pronto. Então, ó, deu 5,84, que é a nota que está aqui, né? 5,84. Só que essa nota é arredondada, né? De 0,25, 0,25. Então, ele passou do 5,75, vai para 6. Ok? Então, é assim que essa média foi calculada, tá? Do jeitinho que vocês estão vendo aqui em cima. Como que eu faço um teste para saber se está certo? Para saber se está certo, basta eu colocar 10 em tudo. Se eu colocar 10 em tudo e a nota final dele for 10, sinal que a conta está certinha, né? Então tá certinho, ó. Se todas as atividades ele tirou 10 e mais a prova tirar 10, aqui a média for 10, sinal que a continha aqui em cima tá certinha, né? Tá certinho. Bom, foi desse jeito que as médias foram calculadas, ok? Dessa maneira que vocês acabaram de ver. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, nós podemos bater um papo sobre as dúvidas que surgirem, ok? Mas essa planilha já está disponível na área para download. Bom, galera, é isso. Com relação aos avisos gerais, é isso. Ah, semana que vem eu também estou online, tá? Vou ficar um pouco online, se tiver algum aluno online, eu atendo e tudo mais, tá? Se não tiver, eu vou ficar só um pouco online no período lá, pelo menos uma horinha, em geral eu fico online. Bom, o que eu vou fazer agora é disponibilizar o link para prova substitutiva, tá? Então, essa daqui é a prova substitutiva, esse é o link. Os alunos que perderam a avaliação devem fazer essa prova. Bom, aí respondendo aqui, Herbert, hoje tá aí o link para a prova substitutiva. Ixi, eu mandei só para um. Peraí, tem que mandar para todo mundo. Tá aí o link para a prova substitutiva. Herbert, eu vou estar disponibilizando a planilha com a correção das provas, né?
Assim que terminar a aula. Terminou a aula de hoje, eu libero. Inclusive, ela já está prontinha aqui, ó. Essa planilha aqui, ó. Ela já está prontinha para ser disponibilizada, tá? As questões e por aí vai, ok? Então, assim que terminar a prova, eu já disponibilizo essa planilha aqui. Basta terminar, eu já disponibilizo rapidinho, tá? Galera, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida que queira esclarecer? Caso não tenha nenhuma dúvida, eu vou estar por aqui. Imagina, Herbert, eu vou estar por aqui sem problema algum, tá? Vou estar aqui fazendo algumas coisas, mas eu estou aqui. E os alunos que estão fazendo aí a prova substitutiva têm que começar agora, porque às 21 horas, essa prova substitutiva já era, fecha o tempo dela, tá? Ela está programada para ficar ativa até as 21 horas. Ah, e um detalhe: não podem esquecer de clicar no botãozinho de enviar lá. Eu já falei isso umas par de vezes. Não esqueçam de clicar no botãozinho enviar. Se não clicar no botãozinho enviar a prova, indiferente de quanto fizer, se não clicar no botão enviar, obviamente a prova não vai chegar, tá? Então, bastante atenção nesse simples detalhe que é muito importante, tá joia? Galera, é isso, tá? Eu tô por aqui aí até as 21 horas. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Quem não tiver dúvida, quiser estudar para as outras disciplinas ou, sei lá, fazer algum curso online, fiquem à vontade também. E se quiser bater um papo comigo, eu também tô por aqui. A gente vai conversando, ok? Pessoal, daqui, quem está presente nesse momento? Quem que vai fazer a prova substitutiva? O Gabriel, quem mais? Tem mais alguém que vai fazer a prova substitutiva? Bom, beleza, Valdenor? E tem o Miguel também, né? Será que o Miguel vai fazer? Bom, é isso, galera. Eu tô por aqui, tá joia? Se alguém quiser bater um papo, pode falar, Valdenor. Se você tiver dúvida aí alguma, pode ficar à vontade. Beleza, então por enquanto é só o Gabriel que tá fazendo. Pessoal, só vou pegar uma água aqui, eu já volto, tá? Bem rapidinho. Voltei. Bom, galera, tô fazendo aqui trabalhando um pouquinho aqui. Opa, tô aqui trabalhando um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, me chama aí. Falou, Gabriel. Boa prova pra você.
Oi, Miguel. A senha que eu coloquei lá foi do 1 ao 8, mas os alunos tinham a opção de alterar essa senha. Se você estiver precisando de alguma coisa, você fala. Não sei se você quer o quê? Pegar a planilha lá ou coisa do gênero? Fazer o upload, sei lá. A senha que eu coloquei padrão, se eu não estou enganado, foi do 1 ao 8 ou do 1 ao 6, uma dessas duas. Mas tinha a opção do aluno alterar, né? Tá, Miguel, você é um dos alunos que eu pedi para falar hoje, referente às atividades e tudo mais? É, isso mesmo, Miguel. Tá, uma observação. Você conhece o Igor, Miguel? Que o Igor também tá pendente da mesma coisa. Você conhece o Igor? Você conhece o Igor, Miguel?
Porque é outro aluno que está na mesma situação que você. Você conhece ele? Bom, se ele visualizou a mensagem no grupo, ótimo. Só não esquece, Miguel, de quando você terminar de fazer o upload das atividades e etc., porque são várias atividades. Eu acredito que você não vai conseguir fazer elas todas hoje, né? É até sábado, não esqueça disso. Quando você terminar de fazer, você me envia um e-mail comunicando que você enviou para que eu possa baixá-las e, e fazer a conferência. Lembrando que se você entregar as atividades, a sua nota que você vai conseguir chegar assim, explodindo, explodindo num 4, né? Porque você já fez a prova, tal, né? E então explodindo você consegue chegar num 4. Então você tem que se esforçar muito no PIN para poder o PIN ajudar na sua nota, na sua média, tá? Porque essa planilha que eu liberei são as notas da minha disciplina, mas ainda assim, em cima da disciplina tem as notas do PIN, tá? Então, só não esquece de me enviar o e-mail para eu baixar, atualizar os dados e republicar a planilha, ok? Bom, e obrigado aí por você ter avisado que o Igor viu a mensagem, tá? Obrigado mesmo. Beleza, Miguel. Boa prova para você.
Até mais, Miguel. Obrigado, Gabriel. Falou, boa noite, Gabriel. Até mais.
Mas, ô Miguel, tem que ver se a prova dele vai ser na sexta-feira também, né? Não sei se a prova dele vai ser hoje, se vai ser na sexta-feira. Quem que é o professor? Manda um e-mail para ele, Miguel. Tenta fazer essa prova o quanto antes. É bom para você se você conseguir fazer essa prova antes, né? Ah, eu entendi, Gabriel. Miguel, desculpa.
Miguel, na minha prova, como que você foi? Tá tudo bem, sua nota na minha prova? Miguel, eu, eu falei com o professor Tabalipa. Ó, eu acabei de falar com o professor Tabalipa que você precisava falar com ele, e ele disse que se você quiser entrar na aula dele agora, é esse ID que está aí, do meeting. Aí você pode entrar lá e conversar com ele o que precisa para poder fazer a sua prova de sexta-feira, tá? Então, tá aí o ID da sala online dele, que ele está dando aula nesse momento. Ele está dando para uma outra turma, mas como você está precisando conversar com ele sobre a sua prova, você já pode esclarecer a dúvida, tá? Que você tem, o link e tudo mais. Então, eu acho que fica legal. Assim você já resolve e não fica esperando muito tempo, senão daqui a pouco acaba o semestre e aí você vai ter dificuldade, né?